Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strongcast, que é um oferecimento da Strong Security Brasil. Esse podcast tem o intuito de levar até vocês informações do mundo da cibersegurança e da segurança da informação. Lembre-se sempre de nos acompanhar, assinando nossos canais, tocando o sininho aí para ser lembrado dos novos episódios e compartilhar com os amigos para que a gente continue tendo esse projeto no ar. Hoje nós vamos ter um tema bastante interessante. Esse é um termo que eu sempre uso, bastante interessante, porque a gente procura trazer, óbvio, para vocês assuntos relevantes para a atualidade do mundo da segurança da informação. E para isso nós trouxemos aqui um convidado, que é o Renan, uma pessoa bastante experiente aí no ramo de desenvolvimento seguro, ou DevSec, né, que é um desafio das empresas na atualidade, com relação a desenvolver os programas de segurança da informação. E a gente sabe, né, ao longo do tempo, a segurança da informação ela foi evoluindo nas suas necessidades, né? Então eu lembro quando eu comecei na área de segurança da informação, se falava muito dos ataques que aconteciam através das bordas, né? Que eram ali a necessidade de se colocar, na época, né? Era filtros de pacotes no roteador, né? Aí depois vieram os faros, né? Para segurar aí os ataques frontais aí que tinham contra as empresas, contra a infraestrutura. Eu já tenho a felicidade de ter aí a evolução desses equipamentos, né? Hoje são muito robustos, de fácil acesso aí econômico para todo tipo de empresa. E aí a gente tem agora a segurança nas aplicações que passaram a ser aí o fetiche dos atacantes, né? Em função dos legados aí que a gente tem no desenvolvimento que aconteceu ao longo de muitos anos, né? Então a gente tem esse desafio aí, passou a ser aí o ponto focal, aí quase que o ponto central dos problemas. Renan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente tem aqui dentro desse nosso podcast, querer entender também como foi a sua trajetória, onde você chegou, onde chegou, e se apresente aqui para a gente e nos diga aí qual foi suas escolas, o que você fez, faculdade, onde você trabalhou, como você chegou a estar aí num cargo bastante interessante na área aí de segurança da informação. Bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado. Gostaria de até agradecer o convite aqui, de poder compartilhar com todos vocês um pouquinho mais do mundo de segurança, né? Então, foi até o que você comentou aqui antes. Segurança era muito mais infraestrutura, agora muito mais também desenvolvimento de software, né? Então, a minha carreira técnica, eu comecei, né, fazendo ciência da computação, então sempre gostei de tecnologia. E dentro de uma das matérias que eu tinha dentro da faculdade foi desenvolvimento de sistema. Uhum. Então eu comecei como desenvolvedor na minha carreira. Foi desenvolvedor Java. Passei por algumas empresas grandes, fiz alguns projetos grandes, que nem Via Varejo, a Caixa Informática, que ela atende muito mais o governo, né? Então, tipo, fiz sistemas para monitoramento de saúde de índio, monitoramento de terra. Que show! Software hoje tem software para tudo, né? Não é software rápido para tudo, né? Rápido para tudo. Então, eu atuei como aproximadamente 12 ou 13 anos na parte de desenvolvimento de sistemas. E eu tive a oportunidade de fazer uma migração de carreira para a parte de Application Security, DevSecOps. Então, onde que eu entrei no Itaú ali com esse viés, né? Uhum. Então, foi uma pessoa que me colocou na área, um amigo meu. E a partir dali eu coloquei o meu conhecimento de desenvolvimento e eu adquiri o meu conhecimento de segurança da informação. Então, já faz aproximadamente 5 anos que eu venho atuando nessa área de segurança da informação. Então, esteiras de pipelines de DevSecOps, implementação de SAST, DAST, SCA, Security by Design. Então, assim, esse é o meu dia a dia, o meu escopo. E agora eu estou com um desafio novo também, que é conscientização em questões de segurança para os desenvolvedores. Que é um desafio, né? É um desafio bem grande. Desafio bem grande. Legal. E aí, dentro desses seus desafios, vamos falar um pouco agora da área de desenvolvimento, né? Que você percorreu essa escola, né? Como que você vê, assim,
os desafios hoje que você vivencia da interlocução de uma área de segurança da informação com a área de desenvolvimento. Isso é um desafio, eu acho que você está enfrentando isso e já está tentando vencer isso de alguma forma. Como você contextualiza esse cenário hoje? Tá. Eu vejo muito assim porque hoje poucas faculdades, poucos cursos é ensinado segurança. Então, uma pessoa quer ser um desenvolvedor e ali não é ensinado para ela sobre segurança, como que eu mantenho aquela minha aplicação segura. E esse viés, eu sinto que deveria vir desde a capacitação. Então, a pessoa ela já é treinada, ela já vem sendo desenvolvedor ali, codando, junto até com a área de negócio, cobrando ela. E segurança acaba sendo o segundo plano no dia a dia. Então, a minha dificuldade é mudar esse mindset dos desenvolvedores, né, das pessoas que estão cuidando do projeto de desenvolvimento, para inserir segurança ali dentro. Eu costumo dizer que assim, na área de infraestrutura é muito parecido, né? Eu brinco com o pessoal, né? Infraestrutura funcionou, tá bom. Começou o problema para a área de segurança. Enquanto não estava funcionando, para a segurança estava tranquilo. Acho que o software é a mesma coisa, né? Para o desenvolvedor, na sua grande maioria, né? Pô, funcionou lá, tá fazendo o que o negócio pediu. Tá pronto. Tá pronto. Põe em produção, né? Só que aí começou o problema da área de segurança, né? Porque tá pronto como, né? E aí dentro desse como que você está enfrentando, que a gente sabe que você tem essa função, né? Esse desafio, por exemplo, dos desenvolvedores, porque a área de desenvolvimento cresceu muito também, né? Recrutou gente que está recém-formado para assumir cargos, às vezes, importantes dentro de equipes gigantescas, né? Tem, às vezes, a gente fala com algumas empresas que, poxa, você imagina que tem lá centenas de desenvolvedores, mas não, eles têm milhares, né? Tem empresas que têm 2.000, 6.000 desenvolvedores, né? Como é que você consegue gente capacitada para isso tudo, né? Então, acho que tem gente ali de todos os níveis, né? Como que você vem enfrentando essa dificuldade de ter essas pessoas olhando para a área de segurança da informação? Hoje até uma dificuldade que eu tenho para o time de contratar pessoas para atuar na parte de desenvolvimento, né, de seguro, ali de application security. Então, hoje eu formo as pessoas para o meu time. Então, desde estagiários ou próprios desenvolvedores, que eu falo, putz, eu tenho uma oportunidade aqui, eu te ensino segurança. Você já sabe o desenvolvimento, que eu entendo que é uma boa parte ali, uns 70%, 80% do conhecimento. E a partir desse conhecimento que eu vou formando, eu junto o conhecimento de segurança com o conhecimento de desenvolvimento, fica mais fácil de eu passar esse conhecimento para os desenvolvedores, né? E até uma coisa que eu tenho feito bastante, tem funcionado, eu não capacito hoje só os desenvolvedores, né? Então eu capacito os desenvolvedores, os gestores dos desenvolvedores e a própria área de negócio. Para quê? Que todos saibam e tenham essa conscientização de segurança e da importância. Principalmente porque a área de negócio normalmente exige uma velocidade na entrega, mas ele tem que exigir a velocidade de uma entrega com qualidade de segurança, né? Isso eu acho que é importante. Quer dizer, não é qualquer coisa, né? Quer dizer, a área de negócio tem que estar dentro disso. E você tem tido sucesso, vamos dizer assim, de 0 a 10, como tem sido isso? Você acha que chegou em 6, 7, 9? Qual que é a tua percepção? Quanto precisa melhorar ainda isso? Precisa melhorar muito, né? Eu sou bastante exigente, assim, até brincando, assim, mas eu acho que a gente está num nível de maturidade 6, né? Ainda não está o ideal, né? Então, assim, é bastante gente e a gente tem rotatividade também nas empresas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje eu treinei 3.000 desenvolvedores, daqui 6 meses saíram 500 e eu tenho mais 500 para treinar e capacitar. Então, essa também é uma grande dificuldade que a gente tem. Muito bom. E dentro desses desafios, né, eu acho que você precisa usar mecanismos para ter a qualidade do software dentro da visão de segurança, né? Nessa questão dessa esteira, né, que a gente fala DevSecOps, né, a parte de segurança, como é que você vem trabalhando isso? Enfim, existem metodologias, existem melhores práticas. Como é que você vem trabalhando nessa questão de
da esteira de desenvolvimento seguro. Exato. O que eu costumo fazer e dá bastante resultado é fazer para a esquerda, né? O tal do shift left, né? Exato. Por quê, né? Vou até dar um contexto. Antes, segurança da informação era essa linha do não. Então, o pessoal desenvolvia o projeto, tô com o projeto pronto, passa ali na segurança, e a segurança, pô, você não pensou nesse item, você não pensou nesse item, e volta e refaz. Então, assim, é um custo maior. E o tal do shift left que você próprio comentou, a gente consegue diluir as etapas da segurança da informação em todo o ciclo do meu projeto. Então, desde o requisito até a fase de implantação. Então, em todas essas etapas, eu estou pensando em segurança da informação. Então, gerei o meu componente 1 ali de arquitetura, né? Dentro desse componente, já coloquei requisitos de segurança. Comecei a codar dentro da minha codificação. Eu tenho plugins de ferramentas que a gente utiliza na própria pipeline, que a gente disponibiliza para o desenvolvedor, e ele já, em tempo de codificação, eu já estou mostrando para ele ali se está certo ou está errado, se existe ou não vulnerabilidade ali em questão do código. Ele passa na esteira de CI/CD. Também já tem todos os gates de segurança aplicado ali com todas as ferramentas. Vai fazer a implantação de forma automática, porque eu consigo garantir que o mesmo código que saiu da máquina, passou na pipeline, é o mesmo código que está indo para a produção. Então, em todas as etapas do ciclo de aplicação, temos segurança. Legal. Quando você fala de ferramentas, você está falando das ferramentas do tipo SAST, né? Onde o código está sendo avaliado com requisitos de segurança através de um plugin, um software que faz isso. É óbvio, né? Você está numa instituição uma grande instituição, e que te permite você ter esse grau de investimento, né? Na tua visão, se você está numa empresa, por exemplo, que não tem capacidade, por exemplo, de colocar uma solução como essa, o que você sugere? Existem ferramentas free? Como é que é esse cenário atual para empresas que, por exemplo, não têm a capacidade de ter uma ferramenta? Existe de pôr ou tem algo a ser feito? Sim, temos grandes ferramentas, né? Então, na própria OASP, né, que é um dos frameworks ali das organizações que eu acesso ali e costumo estudar, tem ferramentas que eles disponibilizam open source, né? Então, tem ferramentas de SAST, tem ferramentas de DAST, tem o ASP-ZAP, né, que faz o DAST, tem o Dependency Check, até que ele faz análise de SCA, que são bibliotecas de terceiros, onde que pode ser começado com essas linguagens, né? Com essas ferramentas, no caso, né? Então, já dá para começar sem custo nenhum investimento em questão de ferramentas. Quer dizer, se não fizer, está sendo negligente mesmo, né? Então, quem está aí nos acompanhando, que está no mundo aí de desenvolvimento, né? Presta atenção. O ASP, né? É um órgão, né? Uma ONG, um grupo, né? Pode ser chamado um grupo. Que qualquer desenvolvedor é obrigado a seguir, né? Que lá tem os 10 maiores vulnerabilidades em aplicações que são encontradas, né? E tem todas as ferramentas aí para vocês poderem utilizar, né? Isso é interessante e importante, quer dizer, tem que fazer. O que pega é o tempo, né? Assim, acho que o tempo é algo que não tem muito dentro das organizações hoje, né? Acho que isso é um desafio grande, pelo menos é o que eu tenho percebido aí. O pessoal tem exigência aí de time to market, né, com as coisas, e acabam atropelando muito do processo. Eu acho que esse é um desafio, né? Você tem tido esse tipo de questão, do tipo segurar o lançamento de uma versão ou de algum produto por conta de que segurança entende que ainda não chegou no ponto ideal? Isso é uma grande briga que eu tenho muitas vezes até com áreas de negócio, porque a gente pensa em segurança e eles estão pensando em produto, e a gente tem que conscientizar, não fizemos um teste adequado de segurança, o quanto que aquele produto pode trazer de retorno, quanto que aquela vulnerabilidade tem uma criticidade alta. Se ela for explorada, ela pode trazer um risco, ela pode trazer um dano para o negócio. Então, até a empresa hoje, com as próprias leis da LGPD, ali, se tiver um vazamento de dado, pode ser empresa que não tenha grana para pagar e tenha que fechar as portas em questão disso. Então, isso vem muito do meu trabalho de conscientização também, até com as áreas de negócio.
E uma coisa que eu costumo fazer, né, eu comentei anteriormente, é diluir essas etapas de segurança para que um pouquinho de cada vez ali tenha as checagens de segurança ali em todas as etapas. Legal. E no legado, como que você recomenda aí para o pessoal que nos acompanha? Porque tem muito legado, né? Quer dizer, tem empresas aí que tem software, a gente pega empresas, às vezes, de 20, 30, 40 anos, e tem lá um software desenvolvido internamente, que foi alguém lá que acabou desenvolvendo, a pessoa nem está mais, né? Aquelas coisas todas legadas que tem. O que você recomenda aí como especialista para esse pessoal fazer com isso? E eu vou além disso, né? Tem aplicação legado que as empresas não têm nem mais o código-fonte. Que ela está rodando lá há anos, precisa fazer uma manutenção. Aí você olha para o dono do produto, eu não tenho um código-fonte. Foi perdida. Então, assim, o que a gente costuma fazer é uma avaliação como um todo da aplicação. Então, eu tenho ferramentas, eu tenho... Um exemplo, o AF, assim, não é a bala de prata, mas tem vulnerabilidades que eu consigo fazer mitigação. Então, colocar um band-aid ali na minha aplicação para eu conseguir trazer um pouquinho mais de segurança, né? Então, assim, são várias coisas do legado que, putz, não tem um código-fonte dessa aplicação. Vamos trabalhar com AF, colocar alguma proteção ali dentro. E até mesmo de algumas linguagens, quando a gente fala de legado, algumas ferramentas de SAST, DAST, SA, não dá suporte para aquelas linguagens também. Então, assim, é um grande desafio. Só para quem nos acompanha e não entende muito bem toda essa linguagem que a gente está usando aqui, né? Vou esclarecer algumas coisas, né? As ferramentas que a Renan está colocando aqui para a gente, por exemplo, a SAST, né? A SAST é uma análise estática onde a gente avalia o código-fonte, né? Então, eu pego o código-fonte, faz a análise ali e diretamente no código-fonte indica um problema, né? Me adiciona se eu esqueci de algo aí, né? Só para traduzir aqui para os nossos seguidores que não estão na área ainda de DevSec. A DAST é uma ferramenta de análise dinâmica, onde ela avalia o código rodando. Então, ela tem uma aplicação web, ela já está lá no web server rodando, e aí você vai lá e faz um assessment, né? Uma análise, e também mostra para você as vulnerabilidades que tem, né? O SCA, que foi uma outra que você colocou, é o seguinte: quando você desenvolve um software, você tem lá dentro dele, utiliza muitas bibliotecas públicas, né? Que você acaba utilizando lá, que você pega no GitHub e outros repositórios, e inclui dentro do teu software. Essas bibliotecas também, com tempos em tempos, aparecem vulnerabilidades, e você precisaria fazer a atualização dela para as últimas versões, que normalmente quem desenvolve as bibliotecas disponibiliza. E o desenvolvedor nem sempre está atento a isso, né? Talvez ele usa uma lá que está no próprio repositório dele, não viu que tem uma versão nova. Esses softwares também te avisam, atualiza lá aquela lib, porque ela precisa estar na versão nova, né? Para poder tirar as vulnerabilidades da tua aplicação. E por último, que ele colocou, que é o WAF, né? que é o Web Application Firewall. Seria como se você colocasse uma camada inicial onde quem vai acessar a aplicação não acessa diretamente o web server. Ele acessa uma camada inicial, que é o WAF, e essa aplicação, né, esse sistema, que faz o acesso à aplicação, e ele controla as requisições que acontecem, né? Se tem alguma requisição maliciosa que sugere aí um ataque, ele vai lá e bloqueia. Fica como se fosse um proxy, né? Aí no meio do caminho, né? Complementa aí se eu esqueci de algo, por favor. O WAF é como se fosse um firewall que a gente tem do comum ali de infraestrutura, só que ele é voltado para a aplicação. Então eu consigo bloquear alguns tipos de vulnerabilidades que poderiam ser corrigidas em código, né? Então, um XSE, eu não vou entrar em tantos detalhes. Não, pode entrar, que algumas pessoas que nos acompanham são bem técnicas, né? Fechou. Fica à vontade. Então, assim, em questões de vulnerabilidade, um XSS, um SQL Injection, então eu consigo fazer alguns tipos de bloqueios de vulnerabilidade. Porque tem um WAF ali que eu não preciso corrigir lá no código. Não, isso também não é verdade, né? Então, todos os lugares a gente precisa fazer, até porque, assim, a vulnerabilidade ela vai continuar existindo, né? Então, o que a gente está colocando é uma barreira ali na frente. Pode ser que essa barreira pode ser furada de alguma forma ali, né? Então, o WAF ele tem muito
esse conceito de utilização, né? E até do SCA que você comentou, vou complementar, 80 a 90% do código de um pacote de uma aplicação são códigos de terceiros. Caraca, tudo isso, eu não tinha essa percepção. Tudo isso. Então, assim... Quer dizer, é uma grande... Quer dizer, o desenvolvedor, ele junta peças e costura, né? Na verdade, ele está costurando, a parte dele é costurar tudo isso, né? Exato. Porque, assim, em questões de pegar de front-end, né? Então, todo o HTML, eu vou usar um Angular, né? Que é um framework de desenvolvimento. Ali são códigos que você está utilizando. Alguém já chegou a fazer um code review nesse código? Não. A gente não sabe o que tem ali dentro. É a mesma coisa quando a gente utiliza essas bibliotecas de outras pessoas, de terceiro. Putz, eu vi um GitHub, peguei e vou utilizar aquela biblioteca que eu vi no GitHub. Alguém chegou a fazer uma análise naquele GitHub? Você sabe quem está utilizando? E muitas vezes pessoas colocam códigos maliciosos ali dentro. E o SCA vem justamente para isso, né? Para ele pegar essas vulnerabilidades de terceiros, né? Bibliotecas de terceiros e fazer o apontamento. Esse componente está vulnerável, não está? E ele tem justamente essa função. Legal. Eu não sei se isso está dentro do teu escopo, no teu trabalho atual, mas certamente é algo que deve preocupar as instituições, né? Que são as aplicações SaaS, quer dizer, não foi desenvolvido dentro da empresa e a empresa acaba usando, né? Hoje é muito comum, né? Você chega lá, eu preciso de um CRM. Pô, não vou desenvolver um CRM aqui, tá cheio no mercado, vou escolher um e vou colocar ali para ser usado. Isso normalmente a gente tem visto, né? Não vai para a área de segurança às vezes. A área de negócio decide lá, coloca, né? Contrata o famoso Shadow IT, né? Quer dizer, o IT ali escondido, né? O fantasma, né? Qual que seria assim uma recomendação como especialista de como a empresa deveria tratar essas questões, né? Porque nem sempre dá para você fazer análises um pouco mais profundas, né? E também você não vai conseguir colocar um AF na frente da aplicação de terceiro, né? O que você, assim, como especialista, recomenda? Hoje, onde eu trabalho, a gente tem uma área, que é uma área de arquitetura, que ela faz justamente essas avaliações de ferramentas, né? Então, assim, eu não tenho muito detalhe do que é feito, eu tenho alguns conceitos, né? Normalmente a gente chama os especialistas da ferramenta para entender arquiteturalmente sobre a ferramenta, como funciona, se a gente vai usar SaaS mesmo, como que está a infraestrutura dela, o banco de dados é dedicado para a gente ou não, ou é um banco de dados compartilhado. Então, são esses itens que a gente costuma perguntar em questões de segurança. Existe um AF ou não ali dentro da infraestrutura da pessoa? Vocês têm um processo de desenvolvimento seguro, a gente pede evidências, me mostra, release notes, vocês soltam releases de segurança, então assim, é muito mais uma checagem que a gente faz do processo da ferramenta do que um pen test, vamos dizer assim, um teste de intrusão dentro da aplicação, porque dependendo também eu não posso fazer uma análise de SCA em cima de um componente, eu não posso fazer uma análise de DAST. Não está autorizado. É que a própria LGPD nos dá, né? Direito de exigir algumas coisas quando é compartilhado, principalmente dados pessoais com terceiros, né? Então dá para você pedir aí alguns responder a avaliação, questionários que eles vão responder, né? Então seria um caminho, né? Acho que seria aí sugestão para o pessoal um caminho a seguir, né? Usar a lei aí, né? Exato. E a gente tem um caderno, que é um caderno de validação, que esse caderno funciona para qualquer aplicação, né? Então, preciso ter um caderno completo no começo? Não. Então, estou começando agora, criei um caderno com 10 perguntas. Na primeiro levantamento, identifiquei mais 12 perguntas. Na próxima ferramenta, eu vou fazendo as 12 perguntas e vou complementando aquele meu caderno de validação. Para completar tudo, né? Exato. E uma das coisas que acontece também, eu acho que isso deve estar dentro do teu escopo de trabalho normalmente, a gente está falando das vulnerabilidades técnicas, né? Que seriam as vulnerabilidades que estão lá com erro de codificação, ou enfim, né? Não prestou atenção na questão de segurança. E regras de negócio, assim, porque às vezes acontece, né? A fraude, porque, por exemplo, quando você faz um teste de invasão, acho que isso inclusive está dentro do teu escopo, né? Você está lá dentro da tua área, você faz teste de invasão, você me contou. Isso. A gente tem que testar também a regra de negócio, né? Se a pessoa não consegue burlar uma regra de negócio e eventualmente cometer uma fraude dentro da aplicação, né? Exato. E isso é muito comum, porque todas essas ferramentas que a gente comentou, SAST, DAST, SA,
elas têm um algoritmo de busca, né, de vulnerabilidades. Então ele vai buscar padrões, como você acessa um banco de dados, se você valida. E quando a gente fala de regra de negócio, a gente precisa de uma pessoa para fazer um teste, para fazer uma validação em cima daquilo ali. E o meu escopo ali, eu tenho uma área que ela vai fazer testes de intrusão e ela vai validar as regras de negócio. E essas pessoas que fazem esses testes de intrusão, elas têm as mesmas ferramentas que um hacker tem ali no dia a dia que ele vai utilizar. Só que a diferença é que as pessoas que trabalham comigo, eles são hacker éticos, né? Então, eles vão tentar buscar, encontrar a vulnerabilidade para direcionar para correção. Diferente de um hacker que ele vai atrás, talvez, de um dinheiro, de uma imagem, mais nesse sentido. Essa é uma das coisas que eu venho... Já estamos há muito tempo na área, militando nessa área de segurança, né? Então, eu acho, né? Existe um fetiche muito grande aí do mercado, né? Para trabalhar como hacker ético, né? Então isso é uma das coisas que você que está dentro do Santander, né? Com tanta gente lá que dentro da área de segurança da informação, assim, alguns números que eu gostaria que, se você puder passar para a gente no sentido de quantidade de pessoas percentuais, não precisa dar números exatos. Quantos por cento tem de hacker ético dentro da infraestrutura de segurança de um banco como o Santander e o restante? Tem, sei lá, X pessoas, o hacker ético lá dentro representa 1%, 2%, 3%, 10%. Quantos por cento representa o hacker ético lá dentro? Legal. Isso é uma pergunta importante, né? Porque o próprio teste de hacker ético, a gente deixa para a última etapa, né? Para depois de um QA. A gente não faz antes de um QA porque a gente precisa garantir que a aplicação tenha um nível de qualidade, já tenha passado por tudo. Porque senão o nosso número iria expandir exponencialmente, né? Imagina a mesma quantidade de QA que eu tenho ter de hacker ético. Não tenho isso. Mas a gente tem cerca de 10% em questões da quantidade de desenvolvedor. Então, isso depende muito. Às vezes gera um gargalo ali, dependendo da quantidade de projetos. Tem hora que fica ocioso, isso depende muito do dia a dia de projeto, mas a média que a gente tem ali vai tipo para 3 mil desenvolvedores, a gente tem mais de 70 hacker éticos. Legal. Então, esse é um número aí entre desenvolvedores. Mas dentro da infraestrutura de segurança como um todo, não com a área de desenvolvimento, todo mundo que existe como profissional de segurança, quantos por cento é de pessoas que fazem hacker ético? Da área de segurança? É bastante, porque a nossa área ela é bem grande, né? Então, a gente tem a área de cyber, tem a área de antifraude. Se eu pegar de cyber, a quantidade de hacker ético deve estar maior do que a quantidade das outras pessoas de cyber. Ah, que legal. Bom saber. Que o pessoal tem entrado mesmo na área hacker. Bacana. E esse pessoal, que é uma outra coisa que eu tenho olhado como tendência, né? As ferramentas estão fazendo muito do que o hacker ético faz hoje, né? Você acredita que os profissionais de hacker ético vão estar muito mais focados em entender as regras de negócio para tentar burlar a regra de negócio? Ou você ainda acredita que vai precisar ter ali o cara escovando o bit, o byte, aquilo que as ferramentas possivelmente vão fazer? Boa pergunta, porque isso é até uma estratégia que eu comecei a colocar no time, né? Então eu coloquei pessoas, hackers éticos, específicos por assunto, né? Então eu tenho um assunto dentro do banco e eu coloquei uma pessoa para ela participar dos planejamentos com o time do produto. Então ela está lá dentro ouvindo, captando informações. Para quê? Para que ela entenda toda a regra de negócio. Porque é mais fácil. Se você pegar os próprios hackers mesmo, os que não são éticos, muitos deles sabem muito mais das regras de negócio do que as próprias pessoas do banco. Eles ficam estudando muito tempo, né? Teve ataques, né, que aconteceram que saíram no mercado, que os caras ficaram anos estudando e olhando o negócio antes de fazer o ataque em si, né? É isso aí. E é bastante importante isso. E eu venho colhendo bons frutos de deixar as pessoas ali responsáveis pelo assunto, né? Então, tem uma área de canais, tem uma pessoa específica para a parte de canais.
produtos digitais, tem uma outra pessoa, então ela participa de tudo. Isso traz até bastante agilidade na hora dos testes, né? Então, ela vai fazer um teste, ela já sabe o que aconteceu e é muito mais produtivo isso, né? Então, até o shift left, a gente está fazendo com os hacker éticos. Legal. Dentro da sua experiência como desenvolvedor que você foi, né? A gente sabe que tem, hoje em dia também, outra coisa que cresceu absurdamente. A quantidade de linguagens de programação que existe assim são gigantes. Cada dia, às vezes, eu escuto uns que eu nunca ouvi falar, né? Eu falo, caraca, bicho, que coisa é essa? Quer dizer, evoluiu muito também, né? E com isso também cria um problema que as pessoas poderem ter conhecimento, às vezes, de toda essa diversidade de linguagens e tudo mais. Existe alguma hoje na sua visão que seriam mais propensas a sugerirem menos vulnerabilidades no desenvolvimento do código do que outras? Tipo assim, essas aqui já estão melhores preparadas para dar para os desenvolvedores mais sugestões ou recursos para evitar que a vulnerabilidade aconteça, porque a gente pluga ferramentas de terceiro para fazer um trabalho que, no meu ver, em algum momento, essas linguagens de programação, esses compiladores, esses interpretadores deveriam fazer. Como é que está esse cenário hoje aí dentro dos projetos que você tem entrado? Isso é um cenário bem difícil, porque assim, muitos dos desenvolvedores novos, saiu uma linguagem hoje, é legal, o pessoal está comentando bastante, quero usar. E muitas das vezes a gente nem sabe quem desenvolveu aquela linguagem, a gente não tem uma maturação dela no dia a dia ali, né? E eu falo, gente, eu preciso fazer um entendimento dessa linguagem. Não, eu quero usar. Então, isso vem da conscientização ali também que a gente costuma fazer. Uhum. E uma coisa que a gente também tem bastante dificuldade hoje implementei uma linguagem e constantemente ela tem atualizações, né? Então, o próprio versionamento da minha linguagem, porque as pessoas, os desenvolvedores, eles não vão atualizando ela, só vai codando e pondo funcionalidades novas. Uhum. E muitas das vezes fica 6, 7 versões para trás e o próprio fornecedor não dá mais suporte para aquela versão de linguagem ali. Então, assim, a dificuldade que a gente tem é de manter todas essas padronizadas, né? Em linguagens, em versões novas. E acalmar até o próprio desenvolvedor com novas linguagens, né? Então, assim... Sai adotando coisa nova. Sai adotando coisa nova. Eu vi que fulano comentou e que é muito boa. Mas quem usa? Quem é o desenvolvedor dela? O que ela faz? Quais são os itens de segurança que a gente tem ali dentro? Então, é difícil a gente... Mas tem alguma linguagem que, no seu ver, estaria mais propensa a ter mais recursos para ajudar o desenvolvedor a não cometer os erros de codificação com a visão de segurança? Tem alguma que está se despontando aí que você possa falar? Não vejo muitas assim, tá? Assim, em questões de linguagem, acho que tem algumas que dá mais fragilidade, né? Tá pior, né? Tá pior. No pior caso. Eu vejo, tipo, ASP, as primeiras versões de ASP, PHP. Então, essas estão muito mais propícias a ter vulnerabilidades. Então, linguagens como o Java, o próprio .NET, o Golang e o Python, elas são mais maduras. Então, assim, elas têm menos vulnerabilidades. Até porque as atualizações delas são muito constantes, né? Uhum. Legal, essa é uma bela dica para o pessoal. O Python tem sido muito utilizado, né? O pessoal tem usado muito o Python, né? Como uma linguagem aí, praticamente chamaria universal, né? Hoje, todo desenvolvedor que não conhecer Python não é desenvolvedor, né? E todo hacker também utiliza Python. Utiliza o Python como sendo a sua base, né? E qual a tua visão com relação a... Vamos falar sobre o ChatGPT, né? Que é um negócio que surgiu para a área de desenvolvimento também, um negócio que surgiu e está todo mundo falando, está usando, eu pessoalmente estou usando, né? Coisas que às vezes eu fazia, que eu tenho formação técnica também trabalhei como desenvolvedor um tempo e tenho usado, né? Então, precisa desenvolver alguma coisa, põe lá, vamos ver. Você acha que isso vai introduzir
vulnerabilidades, o cara vai acreditar que aquilo está legal e tem problema, quer dizer, os códigos gerados do ChatGPT são problemáticos do ponto de vista de segurança ou não, está vindo inteligência ali mesmo? Tá. Eu vou dar 2 itens de segurança até antes de entrar no desenvolvimento. Eu vi uma pessoa que ela entrou dentro do ChatGPT e ela começou a perguntar para o ChatGPT o que as pessoas estavam perguntando dentro do chat. Legal, Então, bela pergunta. Quais são as principais perguntas, né? E o que você deu de resposta? Então, o próprio ChatGPT estava tendo vazamento de informação ali dentro sobre as perguntas. Então, já começa um item de segurança ali dentro. E um próprio teste que eu cheguei a fazer de pedir para o ChatGPT gerar um código-fonte de uma aplicação para mim. Era mais fácil eu ter escrito do zero. Então, hoje, a gente não tem uma ferramenta que garanta já, eu quero um código-fonte. Ele vai te gerar um código de uma aplicação, só que quem escreveu aquilo ali não escreveu também pensando em segurança. Porque temos 2 vazamentos, 2 itens de segurança apontados aqui. Que é o próprio código que foi desenvolvido ficar eventualmente disponível para o público, né? E o próprio código não ser... Eu acho assim, eu tenho usado muito para fazer, por exemplo, eu preciso fazer uma regular expression, que é um negócio meio porre de fazer, né? Quem fez já sabe. Então eu vou lá e peço, faz uma regular expression para mim para poder fazer tal coisa. Aí vem lá o códigozinho pronto. Eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que funciona bem. Agora, escrever um código inteiro, realmente, eu não confiaria realmente. Aí eu concordo com você. Pequenos trechos, quero validar uma regex, aí eu concordo. Mas pedir para ele faz um formulário de um cadastro de pessoas em Angular para eu disponibilizar na internet. Aí ele vai te gerar ali. Aí o cara copiar e colar copiar e colar, não vai funcionar. A hora que passar pelo SAST, o SAST EHT, aí vai bloquear tudo. Vai bloquear tudo. Né? Eu tenho até um post meu no LinkedIn, que foi um teste que eu fiz com relação a isso, de identificar se o código tem coisas maliciosas dentro dele. Né? Então, quando você tem opção de código cifrado, né? Você chega lá e pedir para ele fazer o reverso, né? E ver se tem ações maliciosas e ele realmente identifica, né? Ele tem essa capacidade de poder nos ajudar a debugar alguns tipos de código, né? Para saber se ele faria, né? Alguma coisa maliciosa, né? Vocês na área de segurança têm usado isso? Acho que não é sua área muito de investigação, né? Mas você sabe se alguém tem usado isso para área de defesa, investigação? Para investigação, eu já ouvi algumas pessoas comentando. Então, eles dão um cenário ali e perguntam o que eu poderia fazer nesse cenário. Então, o próprio ChatGPT ele vai te dar alguns cenários de validação do que você poderia fazer. Então, assim, e são casos reais mesmos que são bem práticos para fazer o acompanhamento da vulnerabilidade, do incidente. Eu acho que é alguém para você colocar lá e ver, fazer um debate... Uma checagem. Checagem, né? De cenários, né? Eu uso muito, tipo, eu vou fazer, sei lá, uma apresentação, né? Então, me sugira quais são os itens que deveriam compor uma apresentação. Aí ele fala, você deve fazer isso, falar sobre isso, não esqueça sobre isso. Exato. Acho legal para você fazer um brainstorm sobre algum trabalho que você vai fazer, né? O cara vai desenvolver um código, quais deveriam ser os cuidados que eu deveria tomar para saber se esse código... Ele vai te dar lá, né? Fazer avaliação SAST, fazer isso aqui, avaliada. Mas até complementando... Não vamos confiar 100% nessas sugestões aí, porque assim, isso depende de outras pessoas ali também. Então, assim, o conhecimento que a gente vem adquirindo, vem estudando, precisa complementar o que ele está te retornando ali dentro. A Microsoft, né, lançou também para a área de desenvolvimento uma ferramenta, né, de IA, parece, né? Esse aqui tem um nome, esqueci o nome dessa ferramenta, que coloca lá dentro do próprio GitHub, tem lá, né? Agora o GitHub é da própria Microsoft, ela comprou. Tem lá, né, um apoiador no desenvolvimento de código, né? Se eu não me engano, até tem um plugin do Visual Studio que ele te ajuda a gerar código. Tem um nome, eu acabei esquecendo o nome desse software aí da Microsoft. Legal. E o que você imagina que qual é o seu vislumbre em relação ao futuro neste cenário que você está? Quer dizer, quais os cenários que vocês lá estão traçando para o futuro em termos de DevSecOps, né? Como é que vocês estão? Legal. Eu acho que assim, a maioria das empresas ela já vem fazendo muito análises de SAST, DAST. Então assim, já vem ganhando maturidade.
Só que tem uma coisa que a gente vem apostando, né, em questão de segurança, que é além disso, né, que é o RASP, né, que é o Runtime Protection. Então, assim, muitas das vulnerabilidades elas estão indo para mobile. Então, a própria aplicação mobile, esse RASP, ele vai trazer uma proteção no ambiente, no celular da pessoa. Então, a gente conseguir ter bloqueios de root, de emuladores, até ofuscação de código, porque quando a gente gera o compilado da aplicação, o APK, o IPA, ele é disponibilizado no celular da pessoa. Então, assim, qualquer pessoa com conhecimento básico de segurança, ela consegue fazer engenharia reversa. Né? E através disso, ela tem acesso ao código-fonte, tudo que você tem ali, as chaves, a lógica, e ela consegue reproduzir isso pro mal, né? Principalmente não, normalmente essas aplicações estão sendo plugadas a uma API, né? E se o cara conseguir criar um novo app que possa eventualmente mudar as regras de negócio ali dentro, ele tem grandes vantagens, né? Dentro disso, o que você acha que, por exemplo, a gente está falando aí, né, de o front-end, né? Tem o back-end lá, que seriam eventualmente as APIs, acho que a maioria das aplicações estão indo para esse caminho, né? E os mobiles aí, onde está o maior problema hoje em termos de visão de segurança que vocês estão tendo nesses cenários aí? Hoje é muito mais mobile, né? Então, porque o mobile, toda a regra de negócio está dentro do mobile. Então, chamadas de API, chamadas de regra de negócio, validação. Assim, o nosso foco hoje está muito voltado para proteger as aplicações mobile. Porque nós, como mercado, já temos uma certa maturidade em questões de API e front-end. Então, o que está acontecendo? Ele está pegando as nossas regras de negócio através da aplicação, do próprio front-end e do próprio mobile, né? Então, a gente está visando blindar as nossas aplicações em questões disso. A gente até brinca, né, que o mobile simula, né, o antigo client-server, né? Que é o que a gente tinha no passado, que você instalava no desktop o pedaço de software que só conversava com o banco de dados, né? Será que em algum momento nós vamos ter que mudar essa arquitetura, você acha, assim, do ponto de vista de segurança? O que você vê? Então, eu não sei, assim, muito ao certo, assim, porque, assim, o que a gente gostaria de ter, né? A primeiro momento ali é proteger o nosso app, né? Então, assim, é garantir a segurança. Em questão de arquitetura, isso é uma boa pergunta, eu nunca cheguei a refletir sobre esse assunto. Porque eu acredito que em algum momento a gente vai ter que repensar isso, né? A forma como tá. Porque eu sempre falo assim, hoje em dia o mobile, né? A parte dos aplicações móveis, ela replica de forma muito melhor implementada, né? Do que era o client-server no passado, né? Então você tem lá o código, você consegue fazer engenharia reversa nele, que é o que a gente faz quando a gente faz pentest, por exemplo, em aplicações que ainda existem, né? Client-server. Se a gente faz lá exatamente isso, né? Faz a engenharia reversa. E com relação a APIs, você tem visto muito ataques ou coisas que a gente precisava prestar atenção, que não estamos prestando atenção? O que você acha? Sim, eu vejo muito APIs ainda expostas, sem autenticação, sem autorização para a internet. Por quê? O que eu vejo bastante, né? Fluxo de regras implementados no front-end. Então, o desenvolvedor cria um fluxo de tela. Então, imagina um workflow com 3 steps, né? Então, ele vai fazer a validação durante o workflow na tela. E a hora que chega para salvar, enviar o formulário, a API que grava e salva não faz as validações anteriores que foram feitas na etapa ela de só recebe, né? Ela só recebe. Então, assim, a maioria dos ataques que eu costumo ver é chamar a API de gravar a informação, porque ela não validou. E quando eu converso com os desenvolvedores, ele fala, não, mas a minha tela valida, ela faz o fluxo. Eu falo, eu entendi, mas a API que grava, eu estou chamando direto ela. Eu não estou chamando o seu fluxo, eu pulei todo o seu fluxo. E a hora que você fala isso, você vê a feição do desenvolvedor dando um estalo, é verdade. E muitos dos ataques que eu venho acompanhando é através disso. Quer dizer, deveria existir a API
também validações a serem feitas. Exato, porque assim, vou dar um exemplo bem prático assim, né? Eu tenho 2 fluxos de validação. Fluxo 1 validou a etapa 1, fluxo 2 validou a etapa 2, e na terceira etapa eu vou e faço a gravação. Então, na tela, ele vai fazer esses 2 fluxos de validação. E ele vai chamar o gravar se ele passou pelos 2 fluxos de validação. Quando eu estou fazendo um teste de hacker ético, eu vou chamar direto o gravar. Eu não vou passar pela sua tela. Sim, E eu vou fazer o gravar não validou nada. Não passou. Então, o que eu quiser alterar, imagina que eu estou alterando saldo, estou inserindo dinheiro na minha conta. Eu não fiz a validação se eu tinha dinheiro ou não para fazer isso daí. Eu simplesmente inseri saldo ali dentro. Verdade, às vezes até a própria autenticação, né, da aplicação foi feita anteriormente, né? E tem muito disso, né? Aquela questão do token, né? Que também é outro que o pessoal cria lá, aquela questão do... Ele autenticou, às vezes até a API autenticou, e o cara fez um monte de coisa e gravou, né? A revalidação disso também é uma regra que a gente vê, que eu vejo os relatórios que o pessoal faz lá de teste de invasão, pega muito isso, né? Esse problema aí principalmente de autenticação, né? De conseguir fazer isso. Exato, tem um token que não coloca a data de expiração. Aí fica lá 12 horas com o token sem expirar. Então, não faço um refresh do token ali dentro. Então, isso também é um outro item bastante comum. E os cookies, cara, que também usam muito aí. Os cookies. Que podem ser roubados e o caraca, né? Que outra. E isso é bem interessante porque muitas das vezes não está nem voltado para a aplicação, né? Então, assim, um próprio cliente, uma própria pessoa, eu como usuário de qualquer sistema, fui lá no meu browser, instalei um plugin que calcula, sei lá, meu imposto de renda. Só que eu não sei qual que é aquele plugin que eu estou instalando. Então, lá dentro pode ter um malware que ele vai identificar que você está acessando um site qualquer e dentro desse site você fez o login. E o cookie fica dentro do seu browser. E esse cookie é enviado para um back-end do fraudador. Então, a hora que ele pegar esse cookie, ele vai restaurar no browser dele o mesmo login que você tinha na sua máquina. O fraudador vai ter ali dentro da máquina dele. O próprio token, né, que a gente está falando está dentro, dentro do cookie, né? Tá dentro do cookie. Isso. E dentro das validações que alguém tem que fazer, como é que ele valida isso do ponto de vista de ferramental, por exemplo? Uma ferramenta, até onde eu sei, por exemplo, uma SAST não vai ver isso. Um DAST, eu não sei também se vê. Como é que você valida? Acho que tem que ser com hacker ético mesmo, né? Tem que ser com teste de invasão e colocar isso como um pré-req, né? De validação, né? Exato, assim, ferramentas e até em alguns testes de hacker ético, dependendo do nível do profissional, não vai conseguir pegar esses itens, né? Então, assim, o que eu costumo dar de recomendação é uma sessão, uma máquina só acessando, né, a aplicação, um login só. Então, assim, eu loguei na minha conta, se uma outra pessoa estiver acessando de IPs diferentes, eu vou derrubar a sessão e vou pedir um login de novo. Então, tudo isso é controles manuais que precisam ser feitos. Isso é importante, né? Que são evitar múltiplas sessões, né? Isso, às vezes, tem muitos softwares que não faz, né? E também aquelas mensagens que a gente chama dissuasivas, né? Que é colocar na tela para o usuário qual foi o último login dele, né? Quer dizer, você se logou ontem às 10 horas da noite, né? Mas eu não me loguei 10 horas da noite, né? Uns software faz uma semana, né? Então, também são artifícios importantes, né? Para a gente ter aí dentro do processo. Legal. E dentro desse cenário do DevSecOps, né? Que a gente tem aí como sendo também outro fetiche, né? Qual seria a recomendação que você dá para empresas que ainda não têm o SEC no meio, né? Tem o DevOps, né? Que é o que a maioria do pessoal tá usando. Qual deve ser o primeiro passo que ele deve seguir, né? Para colocar esse SEC no meio? Eu vejo bastante quando a gente até é uma empresa pequena em questões de pessoas, né? Tem 2, 3 pessoas para tomar conta da parte de segurança, né? Então, o que eu costumo fazer é compartilhar
a minha necessidade com o próprio time de DevOps. Passar a importância do meu processo para eles. Então, toda vez que eles forem criar um item novo, estarem ali junto com a gente para a gente criar esses componentes em conjunto, né? Então, que seja utilizando as próprias ferramentas open source. E passar esse conhecimento para eles, para que a gente ganhe forças com eles desde da concepção ali das pipelines mesmo, do fluxo de DevSecOps. Tá, mas assim, na prática, para quem não conhece isso, o que ele deveria fazer na prática? Assim, vamos falar, nós vamos montar aqui, eu tenho aqui um desenvolvedor, tenho uma empresa aqui, desenvolvo software ou não. O que ele deve fazer na prática, por exemplo? Assim? Na prática, assim, o que eu gosto é automatização de todos os processos, né? Então, assim, desde do meu commit até a minha implantação e produção, que seja de forma automática. Por quê? Coloquei todos os meus steps de segurança ali dentro, SAST, DAST. Se eu coloco uma etapa manual, a pessoa vai falar, bloqueou a vulnerabilidade, vou girar na mão e vou fazer um deploy. Então, eu costumo deixar todo o meu processo automatizado. Porque se eu precisar incluir uma ferramenta a mais, um item mais ali, eu já coloco dentro do fluxo. E será que ele consegue automatizar com, por exemplo, as ferramentas free da WASP? Automatizar um exemplo, se eu quero criar minha pipeline, eu tenho ferramentas de pipelines, tipo o CircleCI, o Jenkins. São ferramentas open source que eu consigo utilizar ali para criar minha pipeline. Então, consigo criar minha pipeline, colocar steps de segurança como SAST, DAST, SA, com ferramentas open source, com custo zero. Só o custo em questão de pessoas para fazer o desenvolvimento dela mesma, do processo. Legal. E onde a pessoa aprende isso? A Strong tem treinamentos focados para isso. A gente tem um treinamento para DevSecOps, né? Mas o cara teria que investir também, né? A gente gosta também de falar, esse podcast endereçado também para pessoas que estão em instituições maiores, né? Para a gente poder passar a cultura e tudo mais. Mas a gente gosta também de falar para o pequeno empreendedor, aquela software house ainda pequena, né? Esse tipo de coisa toda, né? Onde é que pode se aprender? Acho que o WASP, o site da WASP é um dos lugares assim, para o cara aprender e saber fazer tudo isso que você está falando. Cara, o que eu sempre indico, vamos começar do zero, vai para o WASP. Porque lá tem grandes projetos e os projetos do WASP Top 10, o projeto do SAST, do DAST, do SA, são todos lá dentro. Então, assim, vai te dar uma base muito grande de conhecimento. E tem a parte mobile lá dentro, né? Tem. Não é só a web, né? E tem lá dentro também 2 projetos, né? Que é até o do mobile, de API, que ele te gera requisitos de segurança. Isso é bem legal. Então, vou criar uma aplicação mobile. Então, você vai colocar alguns tickets dentro de uma planilha Excel que ele vai te disponibilizar. E no final do seu cheque, na planilha, ele vai te gerar requisitos do que você deve pensar para desenvolver o seu aplicativo mobile. Tanto mobile quanto API. Legal. E tem alguma norma, por exemplo, tipo NIST ou ISO, alguma referência normativa que também possa seguir? O NIST é um framework que, assim, toda a área de segurança utiliza ele em questões de padrões, de técnicas, de como implementar a segurança. E depende também da área de atuação que você está. Então, hoje eu trabalho num banco que ele é regulado pelo Bacen. Então, dentro do Bacen existem normas de segurança e normas de application security que a gente Você segue, né? Que a gente segue. Eu trabalhei também numa processadora de cartão, que é a DOC, e para a processadora de cartão exige o PCI, uma certificação de PCI. Então, lá dentro tem regras também específicas de segurança e application security. De checagem de tudo então, isso. Né? E próprio dentro dessas regras, eles exigem que anualmente a gente capacite todos os desenvolvedores com desenvolvimento seguro. Que a gente tenha esteiras de SAST, de SA, de DAST, porque senão a gente não consegue tirar a homologação, a certificação para fazer o processamento de cartão. Legal. O OASP, eu não sei, eu sempre uso as coisas, tudo que eu acesso, eu uso na língua inglesa, que eu prefiro, né? Eu não sei, o OASP também está em português ou não? Esses materiais têm em português já? Tem em português, sim. Tem, né? E tem o capítulo da OASP no Brasil, São Paulo, né? Que o pessoal se reúne aí e troca informações. Acho que você parece que já chegou a participar, não sei se já chegou a participar. Não, mas eu já trabalhei com uma pessoa que ele era tradutor dos itens da OASP. Ah. Então, assim, a maioria do conteúdo vem em inglês e tem pessoas em cada estado, tem o OASP São Paulo, o OASP Paraná, e onde que eles se reúnem
e fazem a própria tradução e complementam com o conteúdo lá dentro. Ah, que legal. Então, assim, para a gente ir, estamos caminhando aqui para o nosso encerramento aqui, né? Assim, para traduzir tudo isso que a gente falou aí para o pessoal, vamos colocar aqui três cenários, né? A pessoa que trabalha em desenvolvimento que gostaria de entrar na área de conhecer a área de segurança para desenvolver o código seguro. Qual seria o recado para essa pessoa? Cara, o recado é, vá para essa área, que está muito boa, assim, tá com pouquíssimos profissionais. Em questão de estudo, é o ASP, cara, é o item básico ali que ela vai aprender, ela vai adquirir o conhecimento. E essa migração de quem é desenvolvedor para ir para a área para a área de DevSecOps é muito tranquilo. Legal. Para o pequena empresa que tem também esses desafios, qual que seria o recado? Vamos pensar em segurança do começo da empresa, né? Porque a hora que vocês estiverem mais para frente, o seu legado, a sua base de vulnerabilidade vai ser muito grande. Então você vai gastar muito mais recursos para corrigir o seu legado do que quando você estiver pensando desde a concepção. Tá. E aí também eu acho que ir para o ASP, pegar as ferramentas gratuitas, colocar para a equipe dele desenvolver, exigir, cobrar isso da equipe, né? Porque às vezes o empresário está lá, uma pequena empresa está lá vendo o problema, mas não sabe por onde começar, né? Então acho que talvez incentivar o pessoal, né? Conscientizar, que nem você falou, né? Seria uma boa questão. E para o cara que está em segurança da informação, que ainda não pôs a mão nessa cumbuca que falar com o pessoal de desenvolvimento para começar a mexer com os códigos da empresa, os softwares que ele usa e tudo mais. Qual seria aí o recado? Aí é um pouquinho mais... Chama para o jogo de futebol e se entende lá? Na minha visão, assim, eu entendo que a pessoa precisa ter uma base de desenvolvimento, conhecer desenvolvimento. Então ela vai ter que aprender conceitualmente alguma linguagem, para ela saber como que funciona no dia a dia ali. Então, assim, o aprendizado dela vai ser um pouquinho mais lento do que um desenvolvedor. Porque é importante o que você falou, né? Que nem você está em segurança, mas você teve todo um aprendizado, né, na área de desenvolvimento. Você conhece esse terreno, né? Conheço. Quer dizer, o pessoal de segurança que veio lá da área mais normativa, às vezes de compliance, para começar a discutir com a área de desenvolvimento, tem uma dificuldade para entender, né? Você vai querer colocar regra no quintal de alguém que você desconhece os problemas, os anseios, as dificuldades, né? Que são muitas, né? A área de desenvolvimento tem muita coisa aí, né? Assim, a última coisa que eu colocaria aqui, antes dos nossos recados finais, seria como você acredita que o profissional dessa área de segurança da informação em geral deveria olhar para o futuro, assim, de uma forma bem assim aberta, assim, não falando só de desenvolvimento, assim, na tua visão, experiência, assim, olhando tudo que você está olhando, qual seria a tua ideia de futuro para o profissional da área de segurança da informação? Cara, eu acho que é uma área que está crescendo muito. Então, assim, a gente vê muito modernização e próprio robôs, né? Que funcionam, o próprio carro automático, né? Então, o carro dirige sozinho. E aquele carro ele é eletrônico. Então, tem sinais de 3G, tem sinais de Wi-Fi e Bluetooth. Isso geram brechas de vulnerabilidade. Então, assim, a nossa área eu vejo muito boa, com muito crescimento com essas automatizações de tudo, né? Então, eu aposto muito nessa área, de verdade. A gente fez um podcast aí que vai ao ar, né, com um professor, que nós falamos sobre exatamente a segurança da informação em cima dos IoTs, né, que é uma das coisas que vai acontecer. E lá dentro tem software, né, que são os firmwares e tudo isso, né, que está rodando software não só no web ou no mobile, né, a gente tem tudo isso. Legal. Os seus recados finais aí. Os meus recados finais, assim, que eu sempre, até reforçando o que a gente comentou aqui, vamos trazer segurança para todo mundo, né? Então, assim, ter treinamentos, ter capacitações específicas para cada área, para o gestor, para a área de negócio. E vamos diluir a segurança da informação em todas as etapas, né? Para que ela não seja a salinha do não.
Então, que todas as pessoas sejam conscientizadas do que aquilo está sendo feito. E da responsabilidade. E da responsabilidade. Então, assim, hoje o porquê que eu preciso atravessar numa faixa de pedestre? Então, assim, foi feito um trabalho de conscientização. Hoje todo mundo passa, espero que todo mundo passe. Tem algumas pessoas que não, mas ela sabe que ela está correndo um risco ali dentro. Orientação das melhores práticas, né? Exato. Legal. Obrigado pela sua presença, Ana. Muito bom você ter falado aqui sobre um assunto tão pertinente na atualidade, né? Um debate que a gente ficou bem na superficialidade ainda, né? Precisaria pegar para se aprofundar, mas acho que deu uma boa referência para os nossos seguidores aqui. Gostaria de agradecer a sua participação e lembrar quem nos segue aí para não esquecer de se inscrever no canal. Muita gente esquece de se inscrever. Inscrevam-se no canal, compartilhe com os amigos para a gente manter o nosso projeto no ar. É importante isso, a divulgação do canal faz com que a gente ganhe relevância e o projeto continue. Sininho de lembrar a ser notificado sobre os nossos novos episódios, sobre os cortes que a gente está colocando sempre, né? Quem não tem a paciência de assistir o podcast inteiro pode assistir lá pedacinhos de cortes que são pertinentes para você. Lembrando que o Bistrongcast é um oferecimento da Strong Security Brasil. Agradeço muito a todos vocês por nos acompanharem. Um forte abraço e até a próxima. Bistrongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.